Oi, eu sou a Ellen Nogueira e hoje eu estou aqui no Elissa Village para a gente conversar sobre alguns problemas do envelhecimento. São assuntos difíceis, mas a gente precisa falar sobre. Estou aqui hoje com a doutora Karen Muraro, médica geriatra, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre o Alzheimer. Doutora, o que é realmente o Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença crônico-degenerativa, neurológica, incurável, em que o cérebro ele tem alguns depósitos de algumas proteínas, né? São depósitos erráticos, e isso faz com que a pessoa tenha distúrbios de memória, esquecimento, e é um desafio para os cuidadores, para a família e para a própria pessoa idosa que é portadora dessa doença. Mas quando que a gente tem que se preocupar? Quando que a gente nota? Tem assim um primeiro sintoma que a gente consegue, alerta? Sim, né? Existem alguns sintomas mais frequentes, principalmente o próprio esquecimento, né? São problemas de memória, alguns problemas, alterações de comportamento. A pessoa também ela pode deixar de fazer coisas que anteriormente eram da rotina dela. Isso acaba levando a um declínio funcional. Essa pessoa ela fica dependente, né? Dependente da ajuda de outras pessoas, ela não consegue mais viver de maneira independente e autônoma. E tem alguma idade que pode começar? Sim, normalmente, né, a mais comum, a partir dos 65 anos, a idade é um fator de risco para a doença de Alzheimer e ela aumenta, né, com a idade. A partir dos 85 anos, 1 em cada 3 pessoas pode ser portadoras de doença de Alzheimer. E tem outros fatores de risco também, como fatores de estilo de vida, hipertensão, diabetes, né? Então o estilo de vida saudável é protetor. Por exemplo, se a pessoa tem uma dieta saudável, também balanceada, também é um fator protetor para a doença de Alzheimer. Quando que a gente precisa procurar ajuda médica? O esquecimento ele não é normal do envelhecimento, então às vezes as pessoas acham, né, que é normal, meu pai tem 80 anos, é normal ficar esquecido. Não é normal. Então, a partir do momento que nota que a pessoa está ficando esquecida, está com alterações de memória e que realmente essas alterações de memória estão influenciando, né, na vida dessa pessoa, é o momento de procurar ajuda. Existem medicamentos que podem ajudar ou demorar mais para a doença tomar conta? Existem alguns medicamentos que são os anticolinesteráticos e a memantina, porém esses medicamentos eles não curam a doença, eles retardam, né, o avançar, o agravamento da doença de Alzheimer, e também eles controlam melhor os sintomas comportamentais. Doutora, e as fases da doença? Quais são os estágios? Então o Alzheimer ele é dividido em 3 estágios. A fase leve, moderada e grave. A fase leve, normalmente a pessoa idosa ela tem alterações de memória, né? Assim, mais comuns de memória, e essas alterações já levam a uma perda da independência, né? Mas ainda é uma pessoa mais independente. Na fase moderada vem as alterações comportamentais, então muitas vezes essa pessoa ela fica mais delirante, ela tem os episódios de agressividade, né? Às vezes ela perde um pouco essa questão social, e essa é uma fase bem desafiadora, né? Às vezes a pessoa sai de casa, foge, né? Não sabe voltar, então é importante um olhar realmente diferenciado. E já na fase grave é a fase que a pessoa já não tem mais continência urinária, fecal, ainda tem várias alterações comportamentais, mas também é a fase que a pessoa perde a mobilidade, então é a fase que a pessoa idosa ela fica mais dependente de cuidados de saúde, assim, né? Que precisa realmente 100% de um cuidador ou de um familiar ali no seu dia a dia. Que falam muito que a doença de Alzheimer, a pessoa ela vai voltando, né? Volta a ser criança e depois vira um bebê. Falam isso, né? E a gente escuta falar, é assim mesmo? Não, né? Nós geriatras não gostamos que compare, né, sempre o idoso à criança, mas assim, ela perde a funcionalidade, então você vai precisar, só que você não pode esquecer que é uma pessoa que já tem um histórico de vida, né, tem toda uma história, então essa história ela tem que ser respeitada, né, essa pessoa ela tem escolhas também que ela fez, por isso é importante, principalmente para essa fase mais grave, mais avançada, que tenha um planejamento antecipado de
cuidados, né? Porque a gente precisa saber o que essa pessoa gostaria, essa vontade tem que ser respeitada. Lógico, a pessoa ela tem alguém, um familiar, algum representante legal que vai responder por ela, mas o ideal é que essas respostas sejam de acordo com o que essa pessoa idosa gostaria que fosse feito, de acordo com a história de vida dela mesmo. Então, certo, a biografia. Procurar ajuda médica antes para que ela quanto possa mais decidir o que ela quer, né? Sim, quanto mais cedo, melhor. Se fala mesmo para a pessoa, olha, você tem essa doença, vai acontecer isso, e qual é a sua escolha? É assim? Se a pessoa quiser, né, saber, sim. Tá? Se a pessoa quiser saber, isso é muito importante porque ela tem que entender por que ela está tomando aqueles remédios, por que ela precisa fazer esse planejamento antecipado, né? Por que é importante ela expressar essas vontades, esses valores. Então, por isso, quanto mais cedo, na fase leve, eles ainda são capazes, né, de tomar essas decisões. Doutora, como estamos falando de temas difíceis, eu queria saber para a família, como que a família faz para lidar com esse tema tão complicado? A família ela sempre tem que tentar buscar essa ajuda profissional e também buscar o autocuidado. Então, dar momentos para si, né, atividades de lazer, o que essa pessoa que está cuidando diretamente gosta de fazer, então não deixar, devido à sobrecarga do cuidador principal, não deixar de fazer e também dividir o cuidado, né, dividir, contratar pessoas, procurar uma instituição de longa permanência, se for o caso, uma hospedagem assistida. Então essas são algumas dicas para deixar mais leve, né, essa rotina. E é importante também que se tenha um ambiente adaptado, a rotina mesmo, uma rotina bem desenhada, isso faz com que a pessoa com Alzheimer tenha menos alterações comportamentais e o cuidado fique mais leve. E realmente acontece da pessoa esquecer completamente aquela pessoa que ele viveu a vida inteira. Sim, se essa pessoa viver o tempo necessário para que essa doença se torne uma doença grave avançada, ela vai esquecer, inclusive dos familiares próximos, de quem, esposa, filho, e isso, ela perde a identidade, infelizmente, né? Ainda a trajetória é essa. Então, essa busca de informação, os familiares serem informados. Hoje em dia existem muitos grupos de apoio, inclusive na Associação Brasileira de Alzheimer, e que são até grupos online, que os cuidadores, os familiares podem procurar essa ajuda, e também por meio de profissionais especialistas. Uma equipe multidisciplinar é muito importante nessa jornada, para que tenha um cuidado, né, um cuidado de qualidade realmente, e que a gente possa deixar mais leve essa sobrecarga. Você falou sobre hospedagem assistida. Como funciona isso aqui no Elissa, né? Sobre Alzheimer. Como é feito, como é cuidado, como é tratado a pessoa com essa doença? Nós temos vários hóspedes com Alzheimer aqui no Elissa, né? Temos muitos profissionais especialistas nisso. E aqui os hóspedes eles são tratados com muito carinho, muito amor, com respeito à sua biografia, à sua história de vida, sempre com apoio da equipe multidisciplinar. Nós temos estimulação cognitiva, exercícios físicos, alimentação balanceada, tudo que a pessoa com doença de Alzheimer precisa para ter uma longevidade maior e uma qualidade de vida nessa longevidade. Porque faz diferença se a pessoa está lá deitadinha o dia inteiro ou se ela faz as atividades, né, sei lá, desenhar, pintar, andar, fazer atividade física, tudo isso faz diferença no cuidado da doença? Com certeza, né? Isso faz com que as pessoas com Alzheimer elas tenham uma maior funcionalidade por maior tempo. Elas caminhem, elas consigam alimentar-se via oral, né, por mais tempo. Outra coisa que faz muita diferença também é a questão das medicações, no horário correto, na dose correta, né? Sempre essa pessoa ter uma rotina, o banho ser no mesmo horário. Então esses cuidados agregam muito valor à vida dessa pessoa. Doutora Kari, muito obrigada, né? Eu acho que você ajuda muita gente falando sobre esse assunto tão difícil. E se você tem mais dúvidas ou está passando por um problema como esse, entre em contato. Aqui no Elissa tem uma equipe muito grande para tirar todas as suas dúvidas, para te ajudar. E eu te aguardo no próximo episódio. Beijo e até a próxima.